Olá, irmãos, tudo bom? Estamos aqui mais um IBCF Talk, continuando a nossa conversa, o debate sobre os pilares da igreja. E se a gente olhar, na verdade, não é só os pilares da igreja, mas os pilares que nós vemos na Bíblia, né? Celebrar, ensinar, cuidar e alcançar. E nós simplesmente colocamos como uma regra nossa dentro da IBCF. Nós estamos aqui mais uma vez com o pastor Roberto, o Lucas, o Ricardo, e tem sido um momento muito bom. O bate-papo, as trocas de ideias, os pensamentos, tem me feito pensar bastante como eu tenho vivido o pilar na minha vida, espero que também tenha feito você repensar. Então, quero lembrar, você está nos assistindo, marca aí o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse link com seus amigos, com familiares. Eu creio que é um momento não só da IBCF, mas que pode abençoar outras pessoas. E em algum lugar aqui do vídeo, embaixo ou do lado, vai ter um link. E se você puder, faça uma oferta, nos ajude. Esse dinheiro vai ser voltado para a área de comunicação da IBCF. Nós temos começado aí, com esse período de pandemia, a investir em tecnologias, em computadores, em câmeras. Você já tem desfrutado dessa melhora na qualidade de transmissões, mas se Deus tocar no seu coração, faça ali uma oferta, coloque só no final ali 40 centavos para a gente saber que essa oferta foi destinada para a área de comunicação. Tá bom? E então, vamos começar aqui mais um debate, dessa vez sobre o pilar ensinar, e talvez essa maior dificuldade entre as gerações antigas, as gerações novas. Eu queria começar perguntando aqui para o pastor Roberto. Pastor, como que a gente pode aproximar essa geração atual da geração mais antiga? Isso é importante? Por quê? Então, uma das maneiras pelas quais nós podemos unir as gerações é através do amor. Nós já falamos isso nos outros pilares. O outro aspecto que eu vejo é o valor. Então, a geração mais idosa tem o seu valor e a geração mais nova também tem o seu valor. O segredo é poder juntar esses dois valores. Então, dentro de toda a minha experiência, há poucos domingos atrás, eu preguei sobre a oração de Jesus. Eu penso que nós temos que ser essa resposta de oração de Jesus. Qual era a oração de Jesus? Que nós sejamos um. Então, dentro desse quadro, uma pessoa mais velha, ela tem que, agora trabalhando com os mais novos, como eu sou o mais velho trabalhando com vocês mais novos, eu penso que esse tempo é precioso de tal forma que eu tenho que me lembrar que eu não posso viver do passado. Mas ao mesmo tempo, vocês também têm que lembrar que vocês não podem desprezar o passado. Então, quando nós entendermos isso, a nossa harmonia será tremenda. Então, eu não posso levar vocês para o passado. Eu tenho que continuar no presente com vocês, mas ao mesmo tempo vocês não podem esquecer as bases do passado. Então, como muitas vezes nós somos mais novos, nós queremos mudar todas as coisas. Mudanças são ótimas, eu gosto disso. Mas eu tenho que ter uma base, porque senão as coisas não funcionam. O nosso país é assim, o nosso país é um país que tem muitos jovens, e eu penso que ele deveria ser um país assim, muito mais avançado do que é, mas tem um grande problema. Os mais velhos não deixam os mais novos avançarem, e os mais novos, quando avançam, massacram os mais velhos. Então, nas empresas onde vocês trabalham, vocês podem perceber isso. Tem pessoas lá que são mais velhas, que têm um senso, têm um equilíbrio, têm uma direção, e às vezes você, como mais novo, você quer desprezar isso, mas lá na frente,
Como seria bom se você tivesse ouvido alguns conselhos aqui atrás? Como seria bom? Isso ajudaria muito. Quando eu trabalhava numa empresa, o filho do dono da empresa começou a trabalhar com a gente. E o dono da empresa falou assim para mim: é meu filho, eu não posso chamar a atenção dele porque é meu filho. Tudo que ele fizer eu tenho que falar que está bom. Mas com você é diferente, é você que eu vou chamar a atenção. Tudo que ele errar, você é culpado, é você que vai apanhar. Então, ele falava assim para mim: lembra quando era na época da escravidão, que o Senhor batia no escravo quando ele queria bater no filho? Eu vou fazer com você assim. Então é você que tem que cuidar dele. Tudo que ele fizer aí de errado, eu vou falar: nossa, que bom. Mas com você vai ser diferente. Então era tão interessante que eu tinha que juntar aquela coisa nova que ele tinha um sangue muito vibrante com as coisas, mas eu não podia perder a base que foi construída. E é isso que as empresas às vezes perdem. Às vezes o pai construiu uma base tão maravilhosa e o filho destrói, porque ele não reparou nas coisas tão boas que eram o alicerce. Então, na igreja eu vejo dessa maneira, há coisas fantásticas nesses 40 anos. Mas a gente não pode viver do passado de 40 anos. Nós temos que avançar. Não, com certeza. Já diz a história: se eu esqueci o meu passado, eu não sei para onde eu vou. Então, a história nos diz onde nós erramos, o que nós podemos aprender com ela para poder avançar muito mais para frente, para crescer. E aí, Lucas, o que você nos ajuda? É interessante, conforme a gente vai falando, as lembranças elas vão vindo, né? E a gente precisa entender que os mais velhos, eles possuem um conteúdo tão grande, tão vasto, seja de experiência com Deus, seja de experiência com vida. E eu fui moldado dentro dessa igreja quando meu pai, ele ia, principalmente nas reuniões de homens, que alguns anos atrás aconteciam nas casas, e ele me carregava junto. Muitas vezes eu não entendia por que eu tinha que sair de casa para ir com meu pai para uma reunião de homens velhos. Mas aquilo me fez crescer de uma tal forma, porque a hora que eu chegava lá, não tinha esses louvores mais moderninhos hoje, né? Eram hinos do cantor cristão, e eu estava no meio. Tinha algumas outras crianças juntos, e fui aprendendo com isso, o amor que aqueles homens tinham pela palavra de Deus, o amor que aqueles homens tinham pela oração, pela comunhão, sabe? Então, o conteúdo que eu fui adquirindo ali sem saber, e ao longo da vida, eu comecei a colocar aquela experiência como minha experiência de vida também. Buscar, amar a palavra de Deus, buscar estar próximo de Deus. Então, eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, por ter muitas vezes me carregado, e entendendo que o conteúdo que os mais velhos têm é de grande valia para a gente. E nós, jovens, hoje, que nós precisamos entender que esses mais velhos podem nos ajudar a desacelerar. Muitas vezes a gente está correndo e para a gente tudo acontece muito rápido. A nossa cultura mudou e continua mudando dia a dia, e para a gente tudo acontece muito rápido. Mas esses mais velhos podem ajudar a gente a desacelerar e a começar a pensar mais antes de fazer. Porque hoje a gente sai fazendo. Mas uma forma que eu vejo é existir esse equilíbrio, como o pastor Roberto falou, e a humildade de que olhar para o mais velho e falar: poxa, eu posso extrair algum conteúdo dali para a minha vida, posso olhar para frente e usar aquele conteúdo para mim também. E da mesma forma o mais velho poder aprender com o mais novo, as tecnologias mais novas, né? A gente vê que isso é uma dificuldade, uma explanação mais nova. A gente vê que conforme os anos vão passando, há mais textos na Bíblia, eles vão tendo mais profundidade, porque novas descobertas são feitas, até dentro da área de arqueologia, e que vão trazendo mais explicação para a gente do período que as coisas aconteceram na Bíblia, coisas novas mesmo. E a gente pode ter essa troca de relacionamento, e eu acho que isso é importante, ter esse equilíbrio, essa humildade de que ambos podem ensinar e aprender mutuamente. E é interessante, né, que quando a gente fala dessa, você falando agora, Lucas, pensando nos 40 anos da IBCF,
eu fico pensando que realmente existe uma diferença, né? A gente precisa realmente assumir que a diferença é gigante, enorme, né, dessas gerações. Se a gente for olhar nos 40 anos da IBCF, o pastor Roberto está aqui desde o começo da igreja, a gente pode perceber aqui o desenvolvimento acadêmico dos membros da igreja. Do Brasil em si, em geral, mas vamos olhar para a igreja, né? A gente percebe nitidamente. Eu lembro que eu comecei meu estudo na faculdade no ano de 1998, e eu lembro que... Por que você está rindo? Não estou entendendo. Foi logo ali, né? O Rafael está com a gente aqui. Que ano você nasceu, Rafael? 98. Então, o Rafael está aqui com a gente. O Rafael nasceu em 1998, foi quando eu entrei na faculdade. E aí, eu lembro que os professores falavam com frequência, vocês são privilegiados porque 1% da população é que faz o ensino superior e vocês são privilegiados. Que naquela época, em 98, é 1% da população que fazia faculdade. Na época do pastor, provavelmente esse percentual ainda é menor, e o pastor teve o privilégio de estudar. Então, se a gente for lembrar que, com relação à igreja, poucos membros ali na década de 80 tinham formação acadêmica chegar a nível superior. E hoje em dia, a maior parte dos nossos jovens e adolescentes tem, né, a formação acadêmica. Se a gente for ver também com relação ao desenvolvimento tecnológico, né, então a gente percebe que mudou muito, né? Os adolescentes da minha época lá tinham um Walkman, né? Que colocavam um Walkman, uma fita, você colocava 12 músicas para ouvir, Poticão, né? tá entregando então, a idade assim, bastante. Então, aí você percebe ó, como que mudou, e mudou muito, né? Os últimos 20 anos, 30 anos, né? Financeiramente, a gente pode olhar aqui, a gente tem um estacionamento grande aqui na nossa igreja, que alguns domingos a gente não tem lugar para colocar carro, mas olha para trás, tinha 2, 3 carros, não era isso, pastor? Tinha um lugar com espaço grande e tinha poucos carros. Então, a gente percebe que realmente a gente vê uma mudança muito grande, né? Principalmente com o conhecimento, né, dos jovens de hoje. Você conversa com muitos adolescentes, os adolescentes falam inglês, né? Adolescente de 14, 13, 14, 15, 16 anos, eles veem filme em inglês e conseguem. Na nossa geração era diferente, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender realmente, os nossos jovens e adolescentes têm acesso a estudo, a viagens, falam outros idiomas, né? Então, acho que é importante a gente identificar realmente que mudou muito nos últimos 30, 40 anos. Existe uma diferença grande, né, entre a geração lá da década de 80 para a geração que nós estamos vendo hoje. Mas é importante saber entender, de fato, o que nos liga. Né, como o pastor falou, o amor. O que nos liga justamente é isso, Jesus. Né? Jesus é o foco. Né? Jesus tem que ser o foco. Independente se é a geração mais antiga ou a geração nova, o que liga uma geração a outra é Jesus. Né? Porque Jesus é a resposta tanto para essa geração atual, que mesmo diante de tantas, está disponível tantas coisas, facilidades, às vezes tem um vazio, né, tão enorme na alma, que só Jesus pode preencher. Só Jesus tem a resposta para as questões dos mais novos. E o mesmo Jesus que tem as respostas para as questões dos mais velhos também. Né, para os vazios dos mais velhos, né, das frustrações daquelas pessoas mais velhas, só Jesus tem a resposta, só Jesus pode preenchê-los. Então, se tem uma coisa que pode ligar essas gerações, é Jesus. Né? Ele que realmente faz essa ponte para que a gente possa entender os valores do passado e entender os valores também daquela geração presente. Ricardo, você comentou uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Lá em 98, apenas 1% da população tinha esse conhecimento teológico, essa formação acadêmica. Mas o que eu quero perguntar, hoje, muitos têm essa formação. Muitos têm graduação, pós-graduação, mestrado, falam 2, 3 idiomas. Vocês acham que esse crescimento intelectual também tem acontecido no aspecto espiritual? Ou existe uma direção oposta? Enquanto eu cresço intelectualmente, em graduação, em mestrado, eu dou um declínio espiritual. Eu percebo assim, Wilson, que a gente quando a gente fala das gerações, a gente tem vários aspectos, né? Eu falei aqui um pouquinho da tecnologia, do conhecimento, né? E a gente percebe também o comportamento mudou bastante, né? Então, você tinha no passado um comportamento das pessoas que os jovens eram mais submissos, eu posso dizer assim, né? Os jovens, eles, mesmo que você falasse uma coisa errada, como o pastor falou agora, que ele deu exemplo lá no trabalho dele, o dono da empresa falou, você vai ser responsável, né? Independente se é você que fez errado ou não, é meu filho, mas eu vou te colocar a responsabilidade em você. Então, os mais velhos, eles eram mais submissos com relação a isso.
Hoje, os mais novos, eles confrontam mais, eles questionam mais, né? Mas por que eu tenho que assumir o erro do seu filho, né? Porque a geração foi formada de uma maneira diferente, né? Então, porque a geração do pastor passou por isso, ele ensinou o filho dele a não passar por isso agora, né? Então, a gente vê uma geração totalmente oposta, né? Eu usei o exemplo do pastor, mas eu estou falando da geração do pastor, né? Então, a gente percebe que existem pessoas com comportamentos diferentes. Então, quando a gente olha na década de 80, muitos jovens dentro da igreja, a gente percebia a submissão aqui dentro da igreja, mas não significa que era relacionamento com Deus. Né? Eu vejo muito que, às vezes, tinha muitos jovens que obedeciam aquilo que era falado, mas para responder a uma religiosidade do que propriamente um relacionamento com Deus. Hoje em dia, os jovens respondem e questionam, e, às vezes, esse questionamento, acho que faz sentido, para entender, de fato, se faz sentido ou não fazer aquilo, mas também eu vejo muitas vezes ir para algo radical de ser realmente uma rebeldia contra autoridades, né? Então, o tempo pode ser que lá atrás a gente, do ponto de vista humano, a gente via pessoas mais submissas, não, mas eram religiosos. Hoje a gente vê pessoas mais questionadoras, mas também às vezes pode ir para a rebeldia. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que pegar os dois pontos, e o ponto fundamental, o ponto central é Jesus. Né, independente se era para não cair na religião, para não cair também na rebeldia, acho que o ponto central nas duas gerações aí, de fato, é Jesus. Então, não é a tecnologia que vai melhorar, não é o conhecimento que vai melhorar. Então, é realmente um coração ensinável, um coração sincero, um coração que realmente busque a Jesus de maneira sincera. Né? Isso que acho que é o ponto principal, que para poder talvez responder, não sei se eu consegui responder, o Lucas e o pastor podem me ajudar nisso. Eu acredito que, de alguns poucos anos para cá, essa questão de buscar conhecimento bíblico, teológico, voltou a aumentar. Eu acho que a gente teve não uma pausa, mas uma diminuição, e a busca por conhecimento acadêmico, principalmente por conta da questão da mudança de vida. Então, muitos jovens, na busca, e até incentivados pelos pais, de não terem a mesma vida que os pais tiveram, de limitações, começaram a ser incentivados a buscar mais o que traz o benefício financeiro e material. Porém, agora, como eu acredito que a oferta, né, e o acesso está mais fácil, eu entendo que nos últimos anos isso voltou a crescer, olhando para o lado teológico, olhando para o lado bíblico. Então, acompanhando, por exemplo, alguns jovens da nossa igreja e de alguns outros lugares, eu posso ver que a busca, o desejo de aprender mais a palavra de Deus, e aí entra bastante os questionamentos, que a gente precisa estar preparados para responder, porque os questionamentos de agora são diferentes. Né? Não é mais a gente fala algo e o jovem ele pega aquilo, abraça e vai para casa. Uma boa parte deles ainda questiona. Então eu vejo que nos últimos anos não está equiparado ainda, na minha visão, mas eu entendo que a gente tem tido por um benefício aí, um crescimento dessa geração mais nova em buscar mais conhecimento de Deus. Por exemplo, alguns anos, 2 anos atrás talvez, eu fui muito criticado aqui na igreja, porque eu tive um dia de ceia servido pelas crianças. E as pessoas me criticaram muito, porque só quem pode servir a ceia são os diáconos. E eu não entendo assim. Eu entendo que se você pode tomar a ceia, você também pode servir. Mas o principal não era isso. Para mim, a melhor lição foi poder ver os pais acompanhando aqueles filhos que ninguém percebeu. Não eram os filhos sozinhos. Todos eles com os pais acompanhando. Cada um deles juntos. Para muitos foi uma loucura o que eu fiz. Nós tivemos pessoas que saíram da igreja por causa disso. Nós perdemos algumas pessoas por causa disso. E para mim foi uma tristeza muito grande, porque a pessoa não entendeu o ensino que vinha atrás. Aquela criança foi um marco na vida deles, porque eles vão compreender o que realmente significa servir ao Senhor, a importância daquilo. Aqueles meninos, até hoje os pais falam para mim, houve uma transformação. E eu penso que isso que foi o belo, mas as pessoas só olharam para o ato. Então,
o que eu entendo é o seguinte: o passado é importante, mas o meu modo de pensar é que nós temos que seguir para frente para que nós possamos ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Então, quando você perguntou, às vezes, de toda essa questão de conhecimento intelectual, eu penso que essas pessoas deveriam ser grandes líderes, poderiam ser grandes professores, pelo fato de toda a oportunidade que Deus lhes deu de ter esse conhecimento. O interessante é que a primeira coisa que a pessoa faz é desprezar exatamente o contexto do reino de Deus. Eu não falo só igreja, eu falo reino. Às vezes a pessoa está mais envolvida com outro reino do que com o reino de Deus. Então, por exemplo, na IBD, nós tínhamos os adolescentes e os jovens juntos com os adultos. Foi uma guerra. Muitos não participaram. Não, eu não entendo nada. Mas por quê? Porque olharam para a idade da pessoa. Não olharam para o assunto, que era o mais importante. Não olharam para aquela pessoa como alguém que é salvo em Jesus, que eu tenho que amar. E aquilo que ele está ensinando, ou aquilo que ele está falando, pode fazer uma grande diferença na minha vida. Eu não sei como vocês conversam, mas eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas do que eu, porque me trouxe muito ensino, muita bagagem. Então, hoje em dia é o contrário. Mas as pessoas vão atrás de influenciadores que falam um monte de besteiras, que nem acreditam naquilo que eles falam. Mas, no entanto, há pessoas tão preciosas aqui, tão sábias, que podem fazer a diferença na nossa vida. E foi isso que eu sempre quis trazer para a igreja. Passado é importante. Então, nós temos uma questão: tradição é boa, tradicionalismo é pecado. Tradição é boa, mas tradicionalismo é pecado, legalismo é pecado. Então, quando nós conseguimos entender esse equilíbrio, então nós começamos a ser a resposta da oração de Jesus: nós somos um. Achei bem interessante essa ligação que vocês colocaram do mais jovem ouvir o mais velho, e parece que a força está no mais novo. O mais novo tem essa prontidão, essa disposição, como João fala, a 1 João fala: os jovens, vocês são fortes, já venceram o mundo, né? Talvez não se aplique um pouquinho que nós três temos que correr atrás do pastor Roberto para acompanhar ali o pensamento dele, mas temos aprendido muito juntos. Agora, Lucas, você falou uma coisa que eu fiquei pensando: o seu pai te levava para os encontros com os adultos, nas orações e tudo mais. Todos eles você ia chorando, você ia pulando de alegria? Qual era o sentimento que estava dentro disso? Mas assim, o que você faz, ou como nós poderíamos fazer para ter um coração ensinável? E qual que é a necessidade e a importância desse coração aberto? Confesso que nos primeiros não era fácil, né? Porque, poxa, vou sair de casa, vou andando para casa de alguém, com todo respeito, mas eu vou estar lá encontrando um monte de pessoas assim mais velhas. Às vezes alguns pais levavam ali outras crianças, então a gente ficava conversando um pouco. Mas com o passar do tempo, eu queria estar participando. Então, eu acredito que mesmo ali pequeno, criança para adolescência, isso foi me moldando. E por mais que eu não entendesse, eu acredito que existia um pouco de humildade em querer estar com aquelas pessoas e entender o que eles poderiam me ensinar. E eu acredito que isso que nós precisamos ter, a humildade de aprender. E não importa o tempo de igreja, né? Uma vez que nós somos salvos em Jesus, uma vez que nós começamos a nossa caminhada cristã, e eu posso ser convertido há 20 anos, eu posso ser convertido há um mês, eu tenho que entender que na minha caminhada cristã, o aprendizado, ele é para sempre, né? E uma coisa importante que nós precisamos entender, e Provérbios, em vários textos, fala muito disso, que se eu não tenho sabedoria, eu sou tolo.
Então, eu preciso buscar essa sabedoria que vem do alto, eu preciso buscar esse conhecimento para o meu crescimento como servo do Senhor, para o meu crescimento como parceiro dessa fraternidade, dessa comunidade que é o corpo de Cristo, e para que eu não seja tolo, para que eu tenha não apenas conteúdo intelectual teológico, mas para que eu tenha vivência, experiência, assim como nós já falamos aqui muito de Jesus andando e ensinando 3 anos ali os discípulos, e não só os 12, mas os 70, e não só os 70, mas multidões. Então, uma vez que eu vou obtendo conhecimento, ao longo da minha caminhada, dia a dia, eu vou vivendo para o reino, ou melhor, eu vou vivendo para o rei. E você está falando de coração, né, ensinável, né? Como a gente tem um coração ensinável, né? Acho que é importante a gente entender para a próxima geração e para nós mesmos, né? É entender qual o propósito por detrás daquele ensinamento. Para que eu estou aprendendo? Não sei se já aconteceu com vocês isso, mas eu já me questionei algumas vezes no colégio, quando eu era menor, e eu vejo agora minhas filhas fazendo o mesmo questionamento. Mas para que eu tenho que estudar isso, né? Esse negócio de matemática eu nunca mais vou ver na minha vida, por que eu tenho que estudar? Né? Quando que você usou a fórmula de Bhaskara na sua vida? Bhaskara, o que é isso? Eu aprendi. Então, eu estou vendo novamente essas frases em casa e eu lembro de eu fazer essas mesmas perguntas, porque a gente não via muito propósito nessas coisas. Onde que eu vou utilizar isso? E quando acontece isso, você fecha o coração, você fecha a mente e fala, isso aqui eu vou aprender porque eu tenho que passar de ano lá e vou lá e faço e para chegar num determinado lugar, né, no colégio. E com a Bíblia acho que é a mesma coisa, né? A gente tem que entender que existe um propósito por detrás dos ensinamentos bíblicos, né? Existe um propósito por detrás da palavra do Senhor, né? Lá em Tiago fala que a gente e o propósito está claro ali em Tiago que é praticar, né? Você ensina, você aprende com propósito, praticar, porque lá em Tiago fala justamente isso, porque se você praticar aquilo que você aprende, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então, quando você aprende e você pratica, você tem recompensa, né? Então, existe um propósito, né? Não apenas aprender para aumentar o meu conhecimento, para poder discutir teologicamente com muitas e outras pessoas, mas realmente eu tenho um coração ensinável porque eu preciso aprender, porque eu preciso praticar. E como nós falamos no encontro passado, quando a gente fala de discipulado, é eu imitar a Cristo, e eu só imito a Cristo quando eu conheço a Cristo. Então, eu tenho um propósito para eu aprender a palavra do Senhor, né? Então, acho que é importante a gente entender isso, né? Que eu tenho um coração ensinável quando eu entendo o propósito daquilo que eu estou aprendendo. Mas a pergunta anterior falava sobre esse choque de gerações. Aí o Ricardo falou desse crescimento que as pessoas tiveram intelectualmente. Então, no meu raciocínio é o seguinte, quanto mais idoso eu sou, mais velho eu sou mais experiente. Quanto mais educado, quanto mais culto eu sou mais conhecedor, mais sábio. Mas eu posso ser tão experiente, posso ser cheio de cultura, mas a coisa que bate é que, tanto mais experiente como mais culto, nós não somos mais ensináveis. Então você pega uma pessoa mais velha, ela não é mais ensinável. Ela vive da experiência. Você pega alguém mais culto, ele vive do que ele estudou, do conhecimento dele. Então tudo que você for falar, eu já sei, eu já fiz. Ele não é mais ensinável. E esse é um grande problema na cultura que nós estamos vivendo atualmente. O mundo é com tantas mudanças que a gente não pode ficar parado. Então você tinha um tipo de celular que hoje é outro e vem mais por aí. Vem mais por aí. Né? Esses dias agora eu vi a propaganda de que a Samsung vai lançar, que ele ao mesmo tempo que ele é um celular, ele vira um tablet, no mesmo aparelho. Quer dizer, é um negócio assim que você fala, como? Eu tenho um tablet, eu também tenho um celular. Como é que você vai ter as duas coisas em um só equipamento? Isso é fantástico. Então eu tenho que ser ensinável para poder estar manipulando, para poder estar vivendo em todas essas coisas.
Então é interessante que nós temos hoje os nossos cultos online, o nosso CBD online. Muitos mais velhos não participam porque muitas vezes estão assim, eu não consigo mexer com isso. Mas não faz questão nenhuma de aprender. Nós já demos um monte de oferecimento para ensinar e as pessoas não querem aprender. Os filhos, por sua vez, também veem os pais, ao invés de poder dar um celular um pouco melhor para que ele possa participar com a gente, também não pensa nisso. Então, é interessante. É um choque, mas o segredo é porque não são ensináveis. Os dois não querem ser ensináveis. Eu estava lembrando aqui, e caminhando para a próxima pergunta, daquele filme Karate Kid. E quando ali o garotinho encontra o mestre, ele coloca, põe casaco, tira casaco, pega casaco, põe casaco. Para que eu estou fazendo isso? Para que serve isso? Aí, até que chega um momento que ele pega lá o bastão, vai lutar com o menino e fala, põe casaco, ele abaixa. E ele fica todo se contorcendo lá e colocando em prática aquilo que ele treinou. Então, eu penso que as nossas EBDs, que é a Escola Bíblica Dominical nossa, os PGs, são os lugares onde nós vamos e somos treinados, somos preparados para quando chegar o momento e colocarmos em ação. Mas eu queria te perguntar, Tico, então, qual que é a necessidade dessas escolas bíblicas e a importância desses PGs? Acho que volta um pouquinho nessa pergunta anterior que a gente acabou de falar, da importância da EBD, do CREAR, né, dos grupos pequenos, é justamente entendendo a missão dada por Jesus. A gente sempre fala ali, vão e façam discípulos. Mas na continuidade do versículo ele fala o seguinte, ensinando-os a obedecer a palavra. Né? Então, novamente volta naquele propósito. Né? Por que a gente precisa se reunir ali na EBD, no CREAR, nos pequenos grupos? É justamente para isso, para a gente estimular uns aos outros a conhecer a palavra e principalmente a obedecer. Né? Então, voltando um pouquinho agora do ponto de vista do CREAR, né? Novamente, 40 anos de igreja, né? Na minha época não era CREAR, era Criança das Promessas, né? E o Isaac está comigo aqui dando risada, mas ele participou também. O Isaac participou das Crianças das Promessas aqui, ele, o irmão dele, o Tiago. E era interessante, porque assim, se a gente parar para pensar, muitas vezes tinha algumas histórias que eram boas histórias, muito boas histórias. Inclusive, algumas semanas atrás, eu pude falar de uma dessas histórias, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Mas o problema é que quando isso só entra como história, uma história bonita, legal, multiplicação dos pães e peixes, mas esses dias eu pude ler a história e eu aprendi novamente com ela, né? E eu aprendi que eu preciso obedecer a alguns ensinamentos que Jesus nos deixa naquelas histórias. Então a importância da EBD, do criar de pequenos grupos, é justamente isso, a gente estimular para que os irmãos aprendam e obedeçam. Não apenas aprender para virar um conhecimento, novamente, para eu poder discutir com você, Wilson, mas realmente para que eu aprenda, obedeça, e nesses grupos é importante porque a gente pode colocar realmente, trazer alguns problemas do dia a dia. Né? Então, o pastor, eu lembro que sempre ele fala que quando fala de EBD, o propósito era realmente criar EBDs com grupos pequenos para que a gente pudesse trazer na prática alguns problemas e pudesse tratar esses problemas dentro das nossas salas do ponto de vista do homem, da mulher, dos casais, jovens e adolescentes. Então, acho que a importância é justamente essa, né? Provocar para que a gente possa obedecer e principalmente para a gente poder trazer problemas práticos para a gente poder tratar cada um deles. Eu vejo que é de extrema importância os estudos bíblicos, né? Tanto no PG, na EBD, no CREAR, ou algum grupo que seja formado, ou até em dupla, né? Isso porque faz parte da nossa adoração como cristão. Mateus 22, se não me engano, no versículo 37, vai falar, né? Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Então, ali pega a completude do ser humano. Né? Então, nós precisamos que aprender faz parte da vida do cristão e faz parte da nossa adoração a Deus. E uma outra coisa que eu vejo também é como eu posso fazer diferença na comunidade que eu vivo, né? Se eu não sei, se eu não conheço.
Então, se eu quero de fato ser uma luz nesse mundo, eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não tenho como brilhar. A minha luz vai ser fraquinha, porque eu não vou conseguir dialogar com ninguém. E olhando e voltando um pouco hoje para o ponto de que o conhecimento está mais abrangente, pessoas estão investigando, e qualquer tipo de conhecimento, chega um momento que a gente não tem mais o que dialogar. A gente perde, né, as conversas e o momento passa. Era um momento que a gente poderia estar falando sobre Jesus, né? E aí apresentando a salvação para alguém. Então eu entendo que nós temos esses dois pontos. Primeiro é que faz parte da nossa vida como cristão. E o segundo é que para a gente mudar algo, mudar alguém, mudar a situação ao nosso redor, para ser de fato relevante onde nós estamos, nós precisamos ter o conhecimento. Senão a nossa vida não vai passar de um sopro, e a gente vai entrar e sair dos lugares, as pessoas vão conhecer a gente como um vizinho bacana, e não fiz diferença nenhuma, olhando para o aspecto do reino na vida daquelas pessoas. Agora, eu creio que o maior desafio de ser ensinável é quando a gente tem a palavra de Deus como estilo de vida. E é isso que a EBD, os PGs e os ministérios devem fazer. Trazer o ensino da palavra de Deus como estilo de vida para nós. Então, quanto mais eu aprendo os princípios do Senhor, mais eu vou ter um viver como cidadão do reino. Porque eu tenho eu conheço o manual. Eu tenho aquilo como estilo de vida. É tão interessante que, quando eu estou dando aula para os alunos, é algo que isso está no meu... eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar, do jeito que eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir uma mensagem. Então, para mim, o importante não é quanto tempo foi estudado. Para mim, o que é importante é que, como é que eu posso aplicar aquilo no meu dia de amanhã? Isso para mim que é o importante. Então, eu faço algumas perguntas nas aulas, porque eu tenho como ideia a lei do ensino. Você parte daquilo que o aluno sabe, confrontando com aquilo que a palavra de Deus fala, para que ele possa, no fritar dos ovos, ter o melhor ensino. Então, é tão interessante que eu faço as perguntas para as pessoas, e as pessoas querem o certo e o errado. Não existe certo e errado. Eu sempre falo para as pessoas, é o que você pensa. O que você pensa desse assunto? Então, as pessoas ficam esperando uma aprovação minha. Se aquela pergunta, se ele respondeu certo, se ele respondeu errado, e eu não faço essa aprovação, porque esse não é o objetivo da pergunta. Exatamente porque a escola dominical, aquele tempo de aula, não é um blá blá blá, não é só um monólogo do professor, não é uma preleção. É uma questão de nós podermos conversar acerca daquele assunto. Eu gostaria também que o culto à noite pudesse ser assim. Eu gostaria mesmo que a gente pudesse ter todo aqui o templo em uma forma, até uma época eu fiz, que a gente tinha um círculo. Eu sempre fui criticado com essas coisas, porque é uma tradição que para mim acaba sendo o tradicionalismo. E você poderia sentar e as pessoas discutindo. Então, por exemplo, eu gostaria de começar estudando o livro do Evangelho de João. Ô fulano, o que você pensa? Ô Isaac, o que você pensa? O que você pensa? Ô Wilson, o que você pensa desse texto? E nós discutirmos e entendermos, e com aplicação final. Mas o tradicionalismo tomou conta da tal maneira da gente, que até as pessoas fazem uma separação entre o que é sermão, o que é uma pregação e o que é um estudo. Porque para mim, o Sermão do Monte não é Sermão do Monte, é o estudo. É Jesus ensinando às pessoas os princípios de Deus. E é isso que eu vejo a importância das EBDs, dos PG, é ensinar sobre Jesus. O que é que você viu Jesus? O que você viu de Jesus aí? Verdade. Verdade, para complicar a vida do senhor chama 3 pessoas tradicionais para trabalhar com o senhor, vai ser difícil mudar essa ordem do culto aqui, pastor. Tem que chamar uns caras mais moderninhos, Mas né? das cadeiras eu gostei. Eu achei interessante. Foi boa.
O pastor, você falou aí algo bem interessante, né? Você falou que a ideia da IBD, dos PGs, serem algo ali para nos preparar para aplicar e viver isso na nossa vida, no mundo. Mas a gente pode considerar isso como um discipulado na vida da pessoa? Talvez a gente vai debater isso no nosso próximo encontro, então só um gostinho para você no que vai acontecer no próximo encontro. Mas a gente consegue considerar isso como um discipulado, esses PGs e CBD? Eu considero assim, Wilson, que discipulado não é simplesmente envolve fazermos o que simplesmente nós ouvimos, né? Eu creio que também não é aquela ideia de uma ordem me dada para eu fazer. Eu creio que a beleza do discipulado é quando nós podemos juntos fazer aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, que você falou em Tiago, da prática. Então, não sou eu falando para você fazer, tem que fazer assim. Mas é nós juntos fazermos. Como é que a gente faz isso? É assim. Então eu creio que foi isso que o Miguel fez com o Lucas, né? Então, essa importância do estudo bíblico em forma de PG ou na EBD, até eu sempre penso que a classe de EBD devia ser de 20 alunos, porque você tem com o PG também, você pode ter essa interação, essa conversa, né, sobre em torno daquele ensino e como se aplica em minha vida. Então, que eu pudesse ter a liberdade de dizer, olha, eu estou com um problema com mentira. Então, vamos estudar a Bíblia. Então, eu sempre penso que o estudo da Bíblia tem que ter propósito. Então, eu não leio a Bíblia, eu leio a Bíblia o ano todo. Mas todo ano, eu leio a Bíblia com um propósito. Sobre o que eu vou aprender esse ano? Esse ano eu quero aprender sobre perdão. Eu leio toda a Bíblia e tudo que é de perdão, eu vou destacando. Eu quero aprender sobre misericórdia. Eu vou pegar tudo. Eu quero aprender sobre angústia. Eu sempre vou aprendendo dessa maneira. Então, quando nós temos esse tema que nós temos na igreja, faça o melhor, é exatamente isso que nós vemos na Bíblia. Jesus sempre fez o melhor, então eu quero ser discípulo dele, eu vou fazer o melhor. Então, quando nós temos esse encontro na EBD, encontro nos PGs, para mim é esse discipulado. É um discipulado público, é um discipulado em comunitário, em grupo, mas que traz ensino pessoal, individual, por meu dia a dia. Eu vejo que faz parte, né? Esses estudos fazem parte do discipulado, né? Mas eles não podem ser considerados só isso, discipulado, porque a gente tem essa questão da vida, né? A nossa vida, discipulado, é todo dia, né? E como quando a gente tem alguns desses encontros mais específicos, como as coisas gravam, né? Eu recordo que um dos PGs que nós tivemos, nós estudamos por 3 ou 4 encontros com os jovens, e nós falamos sobre o nascimento de Jesus. E aí nós começamos a falar desde quando Jesus nasceu. E no primeiro encontro nós fomos falar sobre o contexto ali do Natal, né? E aí eu pedi para que os jovens desenhassem a cena do Natal. Eu tenho até alguns desenhos guardados hoje lá em casa, e é muito interessante ver o que eles fizeram, qual que era a imaginação deles. E depois trazer, à luz da Bíblia, passo a passo, como que foi o nascimento de Jesus, a casa que ele nasceu, né, e todo esse contexto. Então, foi algo que, se você perguntar para quem participou, eles vão na hora, eles vão lembrar do desenho, e depois da explicação, porque ficou gravado, né? E a gente continuou falando sobre isso, sobre a vida de Jesus. Toda vez que a gente fala sobre o nascimento de Jesus, né, para as pessoas que participavam, para outras pessoas, quando a gente vai falar sobre o que nós aprendemos naqueles encontros. Então, eu vejo que o discipulado é isso. Pode sim ter esses encontros mais específicos, mas é todo dia. A gente vai passando esse conteúdo, outras pessoas vão aprendendo e vão
como o pastor falou, né, vão nos ensinando, né? A gente vai sempre tendo essa troca. E Jesus, quando você lê nos evangelhos, o discipulado de Jesus era em grupos. Então eles tinham os 12 discípulos, mas os discípulos não eram só 12, eram mais de 70 discípulos. Quem ensinava esse pessoal? Porque nos evangelhos nós só vemos Jesus com os 12. Mas quando Jesus ressuscitou e foi embora, que o Espírito Santo vem e começa a habitar definitivamente nas pessoas, é tão interessante a mudança que há, de tal maneira que aqueles discípulos fazem o mundo virar de cabeça para baixo. Mas não eram só os 12. E quando a igreja é dispersa, vários vão para vários lugares. Então você vai vendo vários polos. Eu gosto de ver Pedro, fala assim, Pedro escreve a carta à cidade de Ponto. Quando você vai ver no mapa, é um ponto mesmo. E a palavra de Deus chegou até lá. Como chegou? Então, essa estratégia de Jesus foi fantástica. E eu creio que a igreja tem que entender isso. E dentro do patamar da estrutura que nós estamos fazendo da IBD, quem não está participando está perdendo muito. Está perdendo muito. Porque é uma estrutura de ensino tão fantástica que nós estamos estudando sobre as doutrinas de Jesus, de Deus, da Bíblia. Isso é um cabedal de ensino fantástico, que transforma a nossa vida. É tão interessante que eu e a Damares estamos estudando sobre a pessoa de Deus, e é muito interessante ver o conceito que as pessoas têm de Deus, as religiosidades têm de Deus. E eu e você temos o privilégio de ter um Deus único, conhecê-lo, Ele faz questão de nós conhecermos. Mas infelizmente às vezes a gente despreza, porque a gente acha que tudo é ultrapassado. E aí, só para acrescentar também, eu acho que eu concordo com vocês, da gente, quando fala de estudo bíblico, né, em grupo, eu acho que é uma das formas também. Eu concordo com o Lucas que é uma das formas, mas não é a única, né? Porque se a gente for olhar sobre discipulado, eu acho que a gente vai tratar no próximo episódio, não é isso? Isso mesmo. Então, no próximo episódio a gente fala o que é discipulado, Wilson. Valeu, Tico. Gente, eu quero encerrar falando aqui, lembrando, eu gosto muito de 2 Timóteo, que ele fala que toda essa escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para admoestação, a fim de que nós cresçamos e sejamos preparados para toda boa obra. Eu vejo que isso é um ensino. É nos ensinar, é nos corrigir, é nos admoestar para que nós estejamos preparados para viver o reino de Deus lá no mundo. Que a gente vai falar um outro dia sobre esse pilar do alcançar. Mas eu quero então aqui agradecer você que nos acompanhou aqui nessa roda de conversa, que pega depois ali no comentário do YouTube, comenta o que você aprendeu, o que você gostou, compartilha alguma coisa também que você acha interessante, que outras pessoas saibam o que você está pensando. E vem conosco, na próxima semana nós teremos aí outro encontro, e vamos aprender juntos. Muito obrigado. Obrigado aí vocês pela participação. Obrigado. E até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau.